A Bíblia diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo de número 4, que Satanás é o Deus deste mundo. A Bíblia diz que Jeová, em Isaías 46 e versículo de número 9, diz: Eu sou Deus. Ora, se o Deus dos céus se apresenta como Deus, e Satanás também, segundo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, diz que Satanás é o Deus deste século, nós temos aqui dois deuses. Eu pergunto a você, qual é a diferença entre o Deus dos céus e o Deus deste mundo chamado Satanás? Talvez você me responderia rapidamente. Ora, Jorge, quando se refere ao Deus dos céus, você escreve com D maiúsculo. Quando se refere ao Deus deste mundo, chamado Satanás, conforme 2 Coríntios 2,4, você escreve com D minúsculo. Eu não quero desprezar essa resposta, mas asseguro a você que ela não é a melhor resposta, pelo simples fato de escrever com letra maiúscula ou minúscula, se tratar apenas de uma questão gramatical, de linguística, de ortografia e não de teologia, de Bíblia propriamente falando. Pois é, essa não é uma resposta saudável. Talvez você ainda me responderia: Jorge, esta é fácil. O Deus dos céus, ele é o Deus todo-poderoso. E o Deus deste mundo chamado Satanás, ele, embora tenha título de Deus, embora ele tenha poder, mas diferentemente do Deus dos céus, ele não é o Deus todo-poderoso. É uma resposta inteligente, mas esta ainda não é a principal diferença entre o Deus dos céus e o Deus deste mundo chamado Satanás. Me permita dizer a você que a principal diferença entre o Deus dos céus, de Isaías 9,6, e o Deus deste mundo, que é Satanás, de acordo com 2 Coríntios 2,4, a principal diferença entre eles é que o Deus dos céus, ele é essencialmente Deus. Na sua essência, ele é Deus. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. O Deus dos céus, embora tenha título de Deus, embora ele seja o Deus Todo-Poderoso, a principal diferença entre o Deus deste mundo e o Deus dos céus é que ele é Deus na sua essência. Não sei se posso dizer na sua composição. Ele é Deus na essência, independente do título e do poder que lhe é peculiar. Enquanto Satanás, o Deus deste século, embora ele também tenha título de Deus, assim como o Deus dos céus, embora ele tenha poder, ainda que não todo o poder como o Deus dos céus, veja, ele é chamado de Deus e ele também tem poder. Mas a diferença entre ambos é, enquanto o Deus dos céus é Deus na essência, Satanás não é Deus na sua essência. Acho que deu para você compreender um pouco melhor. Ter título de Deus, ter poder de Deus, não é a principal diferença entre os dois deuses, o Deus dos céus e o Deus deste século chamado Satanás. Mas a principal, a marcante diferença entre eles dois é que o Deus dos céus é, na sua essência, essencialmente Deus, independente do título e do poder. Já que nós estamos falando de Deus, título, poder, deixa eu esticar, dar elasticidade mais a este assunto. Qual é a diferença entre o Deus que Jesus é e o
Deus que Satanás é. A diferença entre o Deus que Jesus é e os deuses deste mundo são. A diferença é exatamente a mesma do primeiro caso. Enquanto que os outros deuses têm títulos de Deus, assim como Jesus tem, embora os deuses tenham títulos de Deus, assim como Jesus tem, embora os deuses tenham poder, assim como Jesus tem, essa não é ou não são as principais diferenças entre eles. A principal diferença entre o Deus que Jesus é e o Deus deste mundo, os deuses deste mundo, é que Jesus também, como seu Pai, é essencialmente Deus na sua essência, independentemente do título e do poder. Ele é essencialmente Deus. Se não vejamos, se Jesus não é essencialmente Deus, então nós temos um problema aí. Nós teremos, veja, se Jesus não é essencialmente Deus como seu Pai, nós temos um problema seríssimo nas Escrituras. Nós teremos então dois deuses nos céus. Um essencialmente Deus e outro, embora Deus, na sua essência não é Deus. Então nós temos aí dois deuses nos céus. Um Deus maior e um Deus menor. Um Deus divino e um Deus não divino. Isso é um problema teológico muito grave. Quer ver? Somente na epístola aos Hebreus, nós encontramos Jeová se referindo a Jesus como Deus duas vezes. A primeira vez é lá em Hebreus, capítulo de número 1. É capítulo 1? Isso, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Lá, Jeová se refere a Jesus assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono existe para sempre. Jeová diz acerca do seu Filho, ó Deus, o teu trono existe para sempre. A segunda vez que Jeová se refere a Jesus é exatamente no versículo posterior, no versículo de número 9, diz assim: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Veja que Jeová se refere a Jesus como Deus duas vezes. Eu pergunto a você, testemunha de Jeová, existe aqui um Deus conversando com outro Deus? Existem, porventura, dois deuses nos céus, um conversando com o outro? Certamente, absolutamente não. É uma heresia profínqua, profunda, dizer que existem ou acreditar que existem dois deuses nos céus. E eu já fiz essa pergunta em outros vídeos aqui no canal, e as testemunhas de Jeová se dividiram, se contradizeram, ou disseram, melhor dizendo, na resposta. Uma testemunha de Jeová dizia: não existe dois deuses nos céus, existe apenas um. Outra testemunha de Jeová dizia: existe sim dois deuses nos céus, Jeová Deus e Jesus, o seu Filho, que também é um Deus. Então, para essa testemunha de Jeová, existem dois deuses nos céus. E isso absolutamente não é verdade. Aliás, eu gosto sempre de lembrar o Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1. Exatamente. O texto de João diz assim: e o Verbo era Deus. Então não existem dois deuses nos céus. Existe pelo menos duas pessoas. Eu que sou trinitarista acredito que existem três pessoas e uma só divindade, um só Deus. Jesus é tão divino quanto seu Pai. Jesus é tão Deus quanto seu Pai. Embora existam três pessoas,
ou aqui no caso dos textos específicos. Existem duas pessoas, mas na verdade há uma só divindade, um só Deus. Caso contrário, nós estamos condenados a acreditar que existem dois deuses nos céus, porque somente em Hebreus, versículo 8 e versículo 9 do primeiro capítulo, Jeová se refere ao Filho como Deus duas vezes. E ninguém de sã juízo, de mente sadia, vai dizer que existem dois deuses nos céus. Agora, deixa eu fazer aqui uma última pergunta para você. Eu perguntei qual é a diferença entre Jeová e o Deus deste mundo chamado Satanás. Perguntei qual é a diferença entre Jesus e o Deus deste mundo chamado Satanás. E agora eu quero perguntar qual é a diferença entre Jeová e o seu filho. Qual é a diferença entre o Deus Jeová e o Deus seu filho? Que ele próprio, viu gente? Ele próprio, Jeová, em Hebreus 1, versos 8 e 9, chama seu filho de Deus. Qual é a diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho? Veja que essa expressão é inteiramente bíblica. O Deus Pai e o Deus Filho. Por que o Deus Pai e o Deus Filho? Isaías 9, 6. Não, desculpa. Isaías 46, 9. Eu sou Deus, diz Jeová. Hebreus 1, versículo 8. Por isso, Deus, o teu trono subsiste eternamente. Jeová chamando Jesus de Deus. Então existe ali o Deus Pai e o Deus Filho. Qual é a diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho? Sabe qual é a diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho? Exatamente nenhuma, porque a essência de Deus é a mesma essência do Deus Filho. A essência do Deus Pai é a mesma essência do Deus Filho. O Deus Pai é essencialmente Deus. O Deus Filho é essencialmente Deus. Então não há diferença nenhuma entre o Deus Pai e o Deus Filho. Possivelmente, ou melhor dizer, certamente, uma testemunha de Jeová vai comentar aqui, ou comentaria aqui, dizendo: alto lá, Jorge! A Bíblia diz em João 14, 20, Jesus disse: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Como é que você diz, Jorge, que não tem diferença nenhuma entre o Pai e o Filho? Disse e reafirmo: não existe diferença nenhuma entre o Pai e o Filho, porque ambos são essencialmente Deus. Quando Jesus disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, ele estava falando de posição e não de essência. Em posição, o Pai é maior do que o Filho, porque existe um plano de salvação para ser executado e este plano tem um comandante e o Filho se submete ao Pai, e nesse aspecto de posição e não de divindade e não de essência, o Pai é maior do que o Filho. Repito, em posição e não em divindade. Gostou do vídeo? Você pode comentar, curtir, se inscrever, dar dislike, você pode fazer o que você quiser. Tá certo? Eu termino dizendo o seguinte: não se esqueça, quanto mais religioso você é, mais distante de Cristo você fica. Não confunda espiritualidade com religiosidade. Deus abençoe você.